Bom dia, crianças. Eu me chamo Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Polo Balsa. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de ciência, os animais, né? Vamos falar sobre os animais carnívoros, herbívoros e os onívoros, né? Então, para nós entender mais um pouquinho o que são esses animais herbívoros, carnívoros e onívoros, né? Nós vamos dar início ao nosso conteúdo, tá? De ciências da terceira série. Os animais, eles precisam se alimentar para sobreviver, né? E eles podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consome. Então, de acordo que os animais se alimentam para sobreviver, eles são classificados, tá? E eles são classificados de acordo com o tipo de alimento, né? E que consome em herbívoros, carnívoros e onívoros, tá? Tia, e o que são animais herbívoros, carnívoros e onívoros? Crianças, animais herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, tá? Os herbívoros, tá? E os carnívoros, eles só se alimentam de carne, né? E os onívoros, eles consomem tanto produto de origem vegetal como de origem animal. Então, os herbívoros, eles se alimentam de vegetais, os carnívoros de carne e os onívoros tanto vegetal como animal, tá? E confira nossa sugestão do plano de aula sobre a alimentação dos animais, tá? Vamos ver aqui, ó. Os carnívoros, herbívoros e onívoros, qual é a diferença entre eles? Você sabe qual é a diferença entre carnívoros, herbívoros e onívoros? Tá? Que é a diferença trata-se de uma classificação dos seres vivos, né? De acordo com a sua alimentação. Alguns se alimentam apenas de carne, né? Que são os carnívoros, né? E outros somente de planta, né? E também existe aqueles que comem tanto carne como mais planta, né? E os carnívoros é o termo carnívoro, né? Se refere ao grupo do organismo vivo, né? Que são capazes de consumir e metabolizar apenas alimentos tanto de origem animal, né? E em palavras mais simples, podemos concluir que os carnívoros, eles são os seres que se alimentam apenas de carne, tá? Qualquer dúvida, só perguntar. Como por exemplo aqui, ó, os animais carnívoros. Como por exemplo, dos seres carnívoros, ó, podemos citar o leão, o guepardo, o tigre, o gato, o cachorro, a lontra, a onça, a pantera, o lobo, a hiena, o gambá, a raposa, a chacal, a guaxinim, o coati, a foca, a moça, o urso marrom, o furão, o lince, o leão marinho e etc. Esses são exemplos de seres carnívoros, tá? E os herbívoros? Os herbívoros, o termo herbívoro, ele se refere ao grupo de organismos, tá? Vivos, que são capazes de consumir e metabolizar somente alimentos, tanto de origem vegetal, os herbívoros. Em outros termos, podemos dizer que os herbívoros, eles são seres que se alimentam apenas de plantas, os carnívoros de carne e os herbívoros de planta, como por exemplo, olha, os seres herbívoros temos a girafa, a anta, o coelho, a vaca, antilope, a ovelha, a borboleta, o boi, a abelha, o rinoceronte,
o camelo, o porco da Índia, o hipopótamo, o canguru, a zebra, o veado, o elefante, o gorila, o cavalo, a cabra, o búfalo, o urso panda e alguns morcegos. Esses são exemplos de animais herbívoros que se alimentam de plantas. Aqui tem o morcego, aqui tem o tubarão, aqui tem o elefante, aqui tem o gato. Esses são os animais e seus alimentos, tá? E os onívoros? Os onívoros, o termo onívoro se refere ao grupo de organismos vivos, né? Que são capazes de consumir e metabolizar alimentos, tanto de origem animal como de origem vegetal. Então, os onívoros, ele se origina tanto do animal como vegetal, o herbívoro é só de planta e o carnívoro de carne. Significa dizer, de forma simples, que os carnívoros, eles são seres vivos, né? Que se alimentam tanto da carne como de planta. E a palavra onívoro, ele tem origem na junção de dois outros termos do latim, né? Omnis e voros, que junto significa, em tradução livre, aquele que come tudo. Então, os onívoros são os que comem tudo, como por exemplo, temos o alencar os seguintes: o ser humano, o guaxinim, a gaivota, primatas e, em geral, o porco, o esquilo, o urso, o exército do urso panda e que é totalmente herbívoro, né? O cão, a raposa, o rato, a avestruz, o corvo, a galinha, o pega, a granja, o cisne, a garça real, o pato e o gambá e etc, né? Esses animais, os onívoros, eles possuem um sistema digestivo adaptado para metabolizar diferentes classes alimentícias. E está uma grande vantagem para eles, que são verdadeiros prendedores na cadeia alimentar. Então, aqui está a nossa aula, a diferença de cada um dos animais, né? Os carnívoros, os herbívoros e os onívoros, né? Que os carnívoros, eles se alimentam de carne, né? E os, como por exemplo, né? Como foi citado, o leão, o tigre e assim por diante, né? E os herbívoros, eles se alimentam de planta, né? E os, como tá aqui, ó, o elefante na planta, o gato, ó, o tubarão. E os onívoros, eles se alimentam de plantas, né? Aquele que come tudo, ele se origina de tudo, né? E os onívoros, como o ser humano, o guaxinim, né? Esses são exemplos de seres onívoros. Então, por aqui nós encerramos a nossa aula. Tenham todos um bom dia e meu muito obrigado, tá?